No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, que Deus abençoe você, a sua família, aonde quer que você esteja. Com muito carinho estamos mais uma vez aqui para meditarmos na mensagem mais importante das Escrituras Sagradas, a unicidade de Deus. Falar que Jesus é o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. E neste domingo, depois de amanhã, dia 21, às 4 horas da tarde, nós vamos responder a pergunta: como o Filho é o verdadeiro Deus? Por que João, o evangelista, afirma que o verdadeiro Deus é o Filho? Olha, isso é muito sério mesmo. O verdadeiro Deus é o Filho. Muito interessante, né? Pois é, ele diz, se você quiser ler e conferir, 1 João capítulo 5, verso 20... Ele veio, o Filho de Deus veio para nos dar entendimento do que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Leia lá, 1 João 5,20, que está com essas palavras aí, exatamente como eu as acabei de mencionar para você. Como explicar à luz das Escrituras? Neste domingo, 4 horas da tarde, e quem participar, as vagas limitadas, evidentemente, mas se você conseguir separar aí de 4 da tarde às 5h30, dá tempo de você inclusive ir para o culto, você vai receber, você que ainda não tem, o e-book, né? O livro digital com esse mesmo título. Então participe, lá no livro tem, claro, evidentemente, as informações históricas, teológicas, filosóficas, enfim, muitas informações importantes, históricas, sobre a história, né, que se desenvolveu ao longo da igreja, o porquê que essa mensagem ficou em alguns momentos ocultada, perseguida, enfim. Vai lá, participe, tá bom? Na descrição do vídeo, você que acompanha pelo YouTube, aí tem o nosso contato, você fala diretamente comigo. Na capa do vídeo aí tem o meu e-mail, logo no rodapé, mande o e-mail, mas corra. Por falar em João, a gente vai estar meditando nessa primeira carta dele neste domingo, mas eu quero ler uns capítulos anteriores, né? Logo no começo, ele usa umas expressões que de vez em quando a gente recebe mensagem dos irmãos dizendo: olha aqui, pastor Tony, leia aqui, ó o que diz a Bíblia aqui, veja aí, leia, né? E eu vou ler para você também, e vou meditar com você também. Está lá em 1 João capítulo 2, verso 21. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa ao Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Verso 24. E esta, verso 25, é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu vou parar por aqui. Leia lá na sua Bíblia, porque é interessante essa passagem aqui do ponto de vista do que nós abordamos diuturnamente aqui. Então, 1 João, capítulo 2, primeira carta de João 2, eu li do verso 21 ao verso 25. Aí, Tony, está, né, diz algumas pessoas, aí está a Trindade, está vendo aí? Você nega o Pai. Aliás, a doutrina unicista, ela recebeu pelo menos nos anos 90, nos anos 80 para 90, até o meados do ano 2000, hoje nem tanto, mas naquele período a doutrina unicista era chamada, inclusive nos livros da CPAD, inclusive no livro de Seitas e Heresias da CPAD,
A doutrina da unicidade de Deus, essa que eu vos falo diariamente aqui, é conhecida também no meio acadêmico, teológico, como a doutrina do só Jesus. Vocês só creem em Jesus, vocês só têm Jesus, vocês não creem no Pai e não creem no Espírito Santo. Então vocês aceitam só Jesus, né? É um termo que quem é das antigas sabe que, vocês é da seita só Jesus. Olha, eu vou confessar para você que eu não que eu não reclamo desse título. Eu acho até, para mim, cai como uma bênção para mim. Só Jesus? Tá ótimo, para mim tá maravilhoso. Vamos lá. E aí eles citam, para combater a seita só Jesus, uma das passagens usadas é exatamente essa aqui, que eu acabei de ler para você. Um dos textos para provar que não é só Jesus, que nós estamos errados, porque nós negamos o Pai. Veja como houve uma estratégia de rotular, sempre foi assim desde o princípio. Vamos rotular aqueles que não pensam como a gente. Aí vai dando rótulos, né? Vamos rotular aqui. Primeiro ponto, para aqui os irmãos que são teólogos, respeitosamente, eu faço aqui um questionamento antes de falar do texto em si, não se deve usar esse texto para mostrar que tem trindade. Sejamos honestos aqui, que em nenhuma dessas palavras que eu acabei de ler, que estão escritas lá em 1 João 2, em nenhum momento faz-se alusão a uma terceira pessoa. Se a gente for levar por esse ponto, se estão tratando de dois aqui, porque se você olhar bem o texto, fazer uma exegese do texto, você não vai ver aqui a terceira pessoa. Ela é, como eu digo sempre nos debates que eu participo, em alguns textos das Escrituras, onde em tese deveria obrigatoriamente falar da terceira pessoa, por uma questão até por conhecer esses tempos, por saber dessas coisas, o Espírito de Deus saber desses debates que nós travamos, dessas questões, por que não colocar a terceira pessoa nesse texto aqui? Por que não? É ou não é? Esse é o primeiro ponto. Não, você não vê aqui, quem que nega o pai, quem nega o filho, não nega o pai também. Quem não tem um filho também não tem um pai. E aí o texto vai nessa temática, e deixando por fora completamente a terceira pessoa. Não é unânime, não estão os três unidos no mesmo objetivo, no mesmo propósito. É por isso, dessas interpretações equivocadas é que surgem livros como o de Benihim, Bom Dia Espírito Santo, porque ovacionam, louvam o Pai, louvam muito o Filho, esqueceram para o lado do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma crise de ciúmes, e aí Benihim resolve escrever Bom Dia Espírito Santo. Ele tem uma experiência onde o Espírito Santo reclama enciumado. A temática do livro de Benihim, que é um dos maiores evangelistas, televangelistas aí vivo, né? Um dos caras, autor, best-seller, enfim, algumas pessoas têm críticas a Benihim. Eu sou uma dessas, né? O cai, roda, expulsa demônio com paletó, faz as pessoas, aquelas coisas que você já sabe, está acostumado. Benihim é que trouxe essas ideias para cá de passar o paletó e todo mundo cair. Muito bem, aí vai, né? Um cara que está acostumado com essas coisas, né? Imagino que sai de uma mente, me desculpa se você tem você gosta desse tipo de mover espiritual, acha que o espírito move dessa forma. Lamento, né? Lamento te decepcionar, mas não é assim, não é essa bagunça que a gente vê aí no sistema religioso. Mas voltando aqui ao estudo, para a gente sintetizar, João está falando praticamente a mesma coisa que Jesus falou. Jesus falou para os judeus várias vezes: se vocês conhecessem o Pai, também me conheceriam. Para os discípulos ele fala a mesma coisa: se vocês conhecessem o Pai, vocês também iam me conhecer. Basta ler lá o Evangelho de João, capítulo 14. Vocês não me conhecem nem a mim, ele falava, vocês não conhecem nem a mim e nem ao Pai, porque se conhecem. Então, são duas pessoas que Jesus está falando aqui? Não, de maneira nenhuma. Eu vou voltar ao texto de João, no último versículo que eu li. Olha como ele está falando de dois, não é? Pois é, ele fala de dois: quem nega o filho, nega o pai, quem tem o pai não tem o filho. Pois é, verso 25, e esta é a promessa que ele nos fez, continuação do texto, a vida eterna. Ele quem? Quem fez essa promessa? Qual dos dois fez, o pai ou o filho? E aí ele continua o texto, se você fizer uma exegese, vai estar no singular. E sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nascido de quem? Dele quem? Qual dos dois? Do pai ou do filho?
Se estão falando de duas pessoas, primeiro que para a Trindade esse texto não serve. E se você quer que é dualista ou unitarista, que esse seria o termo exato, que crê em dois, ele está o texto todo no singular. Minimamente aqui deveria estar no plural, porque é o Pai que fez a promessa também, ou não. O Pai não fez a promessa da vida eterna? Ele é justo. Sabeis que ele é justo, que ele termina o texto, verso 29 aí de 1 João 2, ele termina o texto dizendo: sabeis que ele é justo, e que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós somos nascidos de Deus. E de quem que nós somos nascidos? Do Pai ou do Filho? São duas pessoas. O texto está fazendo menção a quem? O justo aí que está falando é o Filho. O Pai não é justo? Porque Deus é justo. A Bíblia diz que Deus é justo, o Pai é justo. O Filho é justo? Claro que o Filho é justo. Mas são duas pessoas distintas, então sabeis que eles são justos. É isso que está escrito? Que todo aquele que neles crê, todos aqueles que praticam a justiça são nascidos deles. Plural, tem que estar no plural. Se são duas pessoas, o texto termina no singular. Como também citam para nós Apocalipse 22, né? Tá aqui, o trono de Deus e do Cordeiro, 2. Apocalipse 22, verso 1, né? Que diz lá: e mostrou-me um rio de água da vida, claro e cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Do trono singular, um trono então para Deus e para o Cordeiro. O certo não seria os tronos de Deus e do Cordeiro? E verso 3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, porque nela estará o trono, na cidade santa vai ter o singular trono de Deus e do Cordeiro. Calma aí. E termina: e os seus servos o servirão. Está no singular. Mas o que você quer dizer com isso, Tony? Quero dizer que é um só Senhor que ocupa. Por isso eu disse num debate, numa certa oportunidade, ali na cruz precisávamos de um altar, a cruz era um altar, o sacrifício aos moldes do judaísmo, precisava de um cordeiro, ali estava o cordeiro, Jesus, mas precisava do sumo sacerdote, de um sacerdote. Como é que vai oferecer o cordeiro? Cadê o sacerdote para oferecer? Ia sair lá Anás e Caifás, ia fazer o ritual ali na cruz? Não. Por isso Hebreus vai dizer que Cristo é o sumo sacerdote. Pronto. E cadê o Deus para receber a oferta? A Bíblia diz, Paulo fala, Coríntios, 2 Coríntios 5, 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Mas Jesus não disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não foi embora? Não era para Deus estar ali na cruz, porque Deus foi embora. Deus não suportou o pecado. A exegese dos teólogos é essa, virou as costas, né? O pai não suportou ver o pecado, virou as costas para o filho, foi embora. Não aguentou ver. Mas Paulo disse que não, que ele estava ali em, não é com, é em Cristo. 2 Coríntios 5,19, veja lá. E confiou em nós a palavra da reconciliação. Leia 2 Coríntios 5,19. Quando é que Deus reconciliou consigo o mundo? Na cruz. Pois é, e quando ele estava reconciliando consigo, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Na cruz, é da cruz que está falando. Em como explicar, Tony? Veja bem, os judeus, as pessoas, naqueles tempos de Cristo, dos apóstolos, elas acreditavam no Pai, no Jeová, né? No Yahvé, mas rejeitaram o Senhor Jesus. Quando Jeová veio aqui, se fez carne, porque Jeová diz lá em Ezequiel 34:11, Isaías 9:5, que ele é o Pai da eternidade, é o Filho, é o Príncipe da paz, é aquilo tudo. As profecias dão conta que o próprio Deus viria aqui. Não é isso que diz Paulo a Timóteo? Indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus, não é o Filho, Deus foi manifestado em carne. Pois é, Deus veio aqui, se fez filho, não foi? O Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Davi, todos os títulos que tinham nele. Cordeiro, Deus forte, não é esse o título dele? Deus forte, Cordeiro. Não são pessoas distintas. Você que está me ouvindo aí, homem, que tem filhos, você também é pai. É ou não é? Você é filho também? Você nasceu, evidentemente você é filho. Você é neto, você é sobrinho. Quantos são você? Pois é. Então, para terminar, quem nega
o filho, ou seja, não como judeus, não reconhecemos, nós sabemos quem é Abraão, sabemos que é o nosso, mas tu não é quem tu é, nós não conhecemos você. Quem tem o filho tem o pai, quem crê que o pai, por isso ele diz para Filipe, mostra-nos o pai, Senhor, João 14, 6, 7. E Jesus, estou há tanto tempo com você e você não me conhece, Filipe, quem vê o pai, quem vê a mim, vê o pai. Como dizes tu, mostra-nos o pai. Leia lá João, Evangelho 14, verso 9. Quer saber mais sobre isso? Por que a Bíblia diz que o Filho é o verdadeiro Deus? Neste domingo, às 4 da tarde. Mas tem que reservar sua vaga para participar, porque pode ser que não tenha, quando você ligar, não tenha mais espaço. Eu tenho um grupo, já estou colocando algumas pessoas lá para participar, e é neste domingo às 4 da tarde. Você vai ganhar um livro falando sobre essas informações preciosas. Tenha uma excelente sexta-feira, um bom sábado, até domingo, se Deus quiser, ou a gente se vê por aqui, a gente comunica por aqui na próxima segunda-feira. Um abraço a todos, Deus abençoe, graça e paz. Minuto da Unicidade.